Eu estava sentada na cabeceira da mesa, do lado de fora, tecnicamente. Não era o lugar de honra, era o lugar que sobrou. A toalha branca que eu mesma tinha bordado anos atrás estava estendida sobre a madeira antiga, e eu reconheci cada ponto daquele trabalho, cada florzinha no canto, cada hora que passei com a agulha na mão enquanto os filhos dormiam. Mas ninguém ali sabia disso. Ou se sabia, tinha esquecido. Era o aniversário de 50 anos do meu filho mais velho, o Márcio. Uma data grande. Uma festa que eu ajudei a organizar, que eu contribuí para pagar, que eu passei semanas pensando em como tornar especial. Tinha feito o bolo. Tinha chegado cedo para ajudar a arrumar. Tinha colocado os arranjos na mesa com as próprias mãos. E quando todo mundo sentou, eu fui parar no canto. Não foi mal intencionado, talvez. Pelo menos foi o que tentei me convencer nas primeiras 2 horas. Era muita gente. A mesa tinha sido reorganizada na última hora. As crianças precisavam ficar perto dos pais. A Fernanda, minha nora, tinha os próprios pais ali, e eles sentaram no centro ao lado do Márcio, como se fossem eles os anfitriões daquela festa. Eu fiquei no canto. Servi água para mim mesma quando o garçom que tinham contratado demorou a chegar até onde eu estava. Peguei sozinha o prato de frios que circulava. Sorriei quando alguém olhava na minha direção. Esperei. Foi quando aconteceu. O cunhado da Fernanda, um homem que eu mal conhecia, um tal de Renato, começou a contar uma história. Uma história sobre sogras. Sobre mães que aparecem sem avisar, que ligam demais, que opinam sobre a vida dos filhos casados. Ele foi aumentando o tom, gesticulando, e a mesa foi rindo. A Fernanda riu. Os filhos dela riram. 2 dos meus netos riram sem entender direito, mas rindo porque todos riam. O Márcio riu. Não foi uma risada leve. Foi uma risada de reconhecimento. Daquelas que dizem, eu entendo do que você está falando. Daquelas que incluem quem está rindo em um grupo que exclui outra pessoa. E quando o Renato terminou a história, olhou para mim. Direto para mim. E disse, com um sorriso que ele achava simpático. A senhora deve conhecer bem esse tipo, né? A mesa inteira olhou para mim. Eu senti o calor subir pelo pescoço. Aquele calor que a gente conhece, que não é febre, é humilhação. É o corpo reconhecendo antes da mente que algo foi atravessado, que uma linha foi cruzada, que aquele momento vai ficar guardado em algum lugar escuro por muito tempo. Eu sorri. Deus me perdoe, mas eu sorri. Disse alguma coisa vaga, alguma coisa sem sentido, e desviei o olhar. E a mesa seguiu. O jantar continuou. O bolo foi cortado, as velas foram apagadas, as fotos foram tiradas. Mas eu fiquei ali, sentada naquele canto, com um sorriso colado no rosto como uma máscara, que eu não sabia mais como tirar, pensando em uma coisa só. Pensando em quantos anos eu tinha dado para aquela família, para aquele filho, para aquela mesa que eu mesma tinha ajudado a montar. E em como, em menos de 30 segundos, tudo isso tinha virado motivo de risada. Eu não fazia ideia naquele momento do quanto aquela noite ia mudar tudo, do quanto aquela risada ia ser o último som de um tempo que eu estava, finalmente, deixando para trás. Meu nome é Conceição. Tenho 63 anos. Nasci em Governador Valadares, filha de uma costureira e de um homem que trabalhava em mineração e que morreu cedo demais para que eu pudesse guardar muitas memórias dele. Vim para São Paulo com 22 anos, numa sexta-feira de março, com uma mala de couro sintético marrom e um endereço anotado num papel dobrado dentro do sutiã. Vim trabalhar, vim construir. E foi exatamente isso que fiz. Trabalhei durante 40 anos numa fábrica têxtil no ABC Paulista. Comecei no chão de fábrica como operária de máquina. Aprendi tudo o que me ensinaram. E depois aprendi o que ninguém queria ensinar. Fui promovida com o tempo. Virei supervisora de uma linha de produção. Não foi glamouroso, não foi fácil. Foram anos de chegadas às 5 da manhã e saídas às 6 da tarde, de pés doendo dentro de sapatos baratos, de almoços comidos de pé, porque não havia tempo para sentar.
mas eu nunca me queixei disso. Nunca. Casei com 26 anos com o Geraldo, um homem bom, trabalhador, que morreu de infarto fulminante quando o Márcio tinha 12 anos e a minha filha caçula, a Renata, tinha 8. Perdi meu marido numa tarde de terça-feira, enquanto eu estava no trabalho, e ele estava consertando uma torneira na cozinha. Quando cheguei em casa, ele estava no chão da cozinha com a chave de fenda ainda na mão. Criei os 2 filhos sozinha, sem pensão, porque o Geraldo não tinha deixado o seguro de vida, e o inventário demorou anos para ser resolvido. Sem muito apoio familiar, porque minha mãe já estava velha, e meus irmãos tinham as próprias vidas, as próprias dificuldades. Com o salário da fábrica, com as horas extras que eu fazia sempre que podia, e com uma determinação que eu não sei explicar de onde vinha, mas que estava lá, firme, todos os dias. O Márcio estudou em escola pública, foi bom aluno, fez faculdade de administração à noite enquanto trabalhava de dia, e hoje tem uma empresa de logística que funciona. Não é rico, mas é estável. É o filho que deu certo, como as pessoas costumam dizer, como se dar certo fosse uma loteria e não o resultado de uma vida inteira de trabalho e sacrifício, o dele e o meu. A Renata casou cedo, foi morar no interior, e nossa relação sempre foi mais distante pela distância mesmo. Ela tem a própria família, os próprios problemas. A gente se fala. Não é íntima, mas é filha. É minha filha. O Márcio se casou com a Fernanda quando tinha 32 anos. Eu gostei dela no começo. Era uma mulher determinada. Trabalhava em recursos humanos. Sabia o que queria. Achei que seria boa para ele. E em muitos aspectos foi, acho. Eles construíram uma vida juntos. Tiveram 2 filhos, o Gustavo e a Isabela. Eu tenho 2 netos lindos que eu amo de um jeito que não cabe em palavras. Mas alguma coisa foi mudando, com o tempo, devagar. Do jeito que as coisas mudam quando a gente não percebe porque está dentro, porque está perto demais para enxergar. O Márcio foi se tornando o marido da Fernanda mais do que o filho da Conceição. E isso, em si, não é um problema. É o curso natural das coisas. Um filho cresce, forma uma família, e aquela família passa a ser o centro. Eu entendia isso, eu aceitava isso. O que eu não aceitava, o que eu fui aprendendo a não aceitar, era outra coisa. Era o jeito que eu fui me tornando periférica, opcional. Conveniente quando precisavam de mim, invisível quando não precisavam. Era o jeito que minhas opiniões foram sendo descartadas com sorrisos educados. Era o jeito que minha presença foi sendo tolerada mais do que desejada. Era o jeito que eu fui passando de mãe para avó de serviço, aquela que pega as crianças quando a agenda dos pais não encaixa, que faz o bolo quando tem festa, que contribui quando tem necessidade e que fica no canto quando tem jantar. Mas deixa eu voltar um pouco, porque essa história não começa no aniversário do Márcio. Ela começa antes. Ela começa com uma série de momentos pequenos que eu fui engolindo, um a um, com aquele sorriso colado no rosto que eu aprendi a usar como escudo. O primeiro sinal que eu deveria ter levado mais a sério aconteceu uns 3 anos antes do aniversário. O Gustavo, meu neto mais velho, estava com 12 anos e ia fazer uma apresentação na escola, uma peça de teatro. Ele tinha um papel pequeno, mas estava empolgado, e me ligou na semana anterior para contar. Vovó, você vai vir me ver? Claro que vou, meu amor. Me manda o horário. Ele mandou. Eu anotei. Pedi folga no trabalho. Na época eu ainda trabalhava meio período numa cooperativa de costura. Comprei uma roupa nova, não cara, mas arrumada, porque queria parecer bem para o neto. Cheguei com 20 minutos de antecedência. Sentei na terceira fila. O Márcio e a Fernanda chegaram 5 minutos antes do início. Sentaram na segunda fila do outro lado do corredor. Me viram. O Márcio levantou a mão brevemente, um gesto rápido, e voltou a olhar para o palco. A peça foi linda. O Gustavo entrou em cena com um chapéu de palha na cabeça e falou suas 3 falas com uma seriedade de adulto que me encheu os olhos de lágrimas. Eu bati palmas até as mãos doerem. Depois, quando as crianças saíram para encontrar os pais,
O Gustavo correu primeiro para o Márcio e para a Fernanda. Normal. Eu entendi, mas esperei. Fiquei ali, parada, esperando ele se lembrar de mim. Demorou. Quando ele finalmente olhou na minha direção, a Fernanda já estava com o celular na mão para tirar fotos. Vamos fazer uma foto da família, ela disse, e posicionou o Márcio, o Gustavo e a Isabela, que tinha vindo junto. Eu dei um passo à frente. A Fernanda já tinha apertado o botão. Não disse nada. Sorri quando o Gustavo correu até mim e me abraçou depois. Disse que ele tinha estado maravilhoso, que eu tinha me orgulhado muito, que o chapéu de palha tinha sido o detalhe perfeito. Ele riu feliz, e esse riso valeu tudo. Mas enquanto eu dirigia de volta para casa naquela noite, eu fiquei pensando naquela foto, na foto da família da qual eu não fazia parte. Na época, disse para mim mesma que estava exagerando, que era uma foto rápida, que foi sem querer, que não havia intenção nenhuma e talvez fosse verdade. Mas alguma coisa ficou. Uma faísca pequena de algo que eu não queria nomear ainda. O segundo sinal foi mais claro. Tanto que até hoje eu me pergunto como achei que era normal o que senti naquele momento. Era dezembro, uns 2 anos antes do aniversário. A Fernanda tinha convidado os pais dela para passar o Natal em São Paulo. E eles tinham ficado na casa do Márcio por 2 semanas. 2 semanas que coincidiram com as minhas férias da cooperativa. O período em que eu normalmente ficava mais próxima dos netos, em que levava eles para passear, em que tinha mais tempo para fazer as coisas que gostava de fazer com eles. Liguei para o Márcio na primeira semana de dezembro para combinar. Mãe, esse ano vai ser complicado. Os pais da Fernanda estão aqui e a casa está cheia. Talvez a gente veja você no dia 26 ou 27. Dia 26 ou 27, depois do Natal. Depois que as decorações já tivessem perdido um pouco do brilho, depois que as crianças já tivessem aberto os presentes, depois que a magia já tivesse passado. Tudo bem, eu disse. Me avisa o horário. Ele me avisou no dia 25 à noite. Fui no dia 26. Fiquei 2 horas. Os pais da Fernanda ainda estavam lá, e o Márcio ficou o tempo todo dividido entre os 2 lados, com aquele ar de quem está tentando agir de forma justa e não sabe muito bem como. A Fernanda foi educada. Educada como se eu fosse uma visita distante, uma conhecida que apareceu de passagem. Voltei para casa no dia 26 de dezembro e passei a tarde fazendo crochê, ouvindo a novela que tinha gravado com um buraco no peito que eu fingi não reconhecer. Mas eu reconhecia. O terceiro sinal foi o que mais doeu antes do aniversário, porque envolveu o Gustavo, e as coisas que envolvem os netos sempre doem diferente, doem mais fundo. O Gustavo tinha entrado para um time de futebol de base. Não era profissional, era um projeto social, mas ele levava muito a sério. Jogava todo sábado. Eu fui ver os jogos dele 3 sábados seguidos no início. Pegava ônibus, carregava minha bolsa, ficava em pé na beira do campo, gritava o nome dele, me envergonhava de mim mesma pela emoção. No 4º sábado, o Gustavo me ligou na véspera. Vovó, você vai vir amanhã? Claro que vou. Vovó? Ele hesitou. A mãe disse que você não precisa vir toda semana, que você pode descansar. Fiz uma pausa. A sua mãe disse isso? É. Ela disse que é longe para você, que é cansativo. Eu tinha 60 anos na época. Trabalhava meio período. Pegava ônibus todos os dias. A ideia de que ir ver o neto jogar futebol era cansativo demais para mim era, no mínimo, curiosa. Está bem, eu disse. Você joga bem amanhã, tá? Me manda o resultado. Ele mandou. Eles ganharam por 3-1. O Gustavo fez 2 gols. Fiquei sabendo por uma mensagem de voz de 30 segundos. Deitei naquela noite com os olhos abertos no teto, pensando em como a Fernanda tinha conseguido, com uma frase gentil sobre cansaço, me afastar de um neto que eu amava, e em como o Gustavo tinha repetido aquilo sem entender o que estava dizendo, sem entender que estava, sem querer, me mandando embora. Mas foi o aniversário que mudou tudo. Foi o aniversário que transformou a faísca em fogo.
Eu cheguei às 10 da manhã para ajudar. A festa era às 6 da tarde. Tinha combinado com o Márcio na semana anterior que chegaria cedo para ajudar com o bolo e com a decoração. Fiz o bolo em casa, um bolo de laranja com cobertura de chocolate, a receita que o Márcio adorava desde criança. Carreguei na bolsa, cuidadosamente embalado, no ônibus. Quando cheguei, a Fernanda abriu a porta com um sorriso que não chegava aos olhos. "Ah, dona Conceição, que ótimo! Pode deixar o bolo ali na cozinha." "Não, obrigada, dona Conceição." "Não, que lindo, que cheiro bom, você não precisava." "Só, pode deixar ali. Deixei o bolo ali. Perguntei no que podia ajudar." Ela me disse para arrumar os guardanapos na mesa. Arrumei os guardanapos. Perguntei outra coisa. Ela me deu outra tarefa pequena. Fui fazendo tudo o que me pediam, invisível como uma funcionária que não convida para o almoço, mas não manda embora. Às 2 da tarde, a sogra da Fernanda chegou. A dona Aparecida, mãe da Fernanda, uma mulher de cabelos brancos e voz alta, que entrou na cozinha como se fosse a própria casa dela. A Fernanda iluminou. As duas se abraçaram, foram para a varanda, ficaram sentadas conversando pelo resto da tarde, enquanto eu continuava arrumando guardanapos e levando coisas de um lado para o outro. Às 6, os convidados foram chegando. Eu me arrumei no banheiro de serviço, aquele pequeno, recoloquei o batom, olhei para mim mesma no espelho por um segundo, fui para a sala e fui parar no canto da mesa. Depois da história do Renato, depois da risada, depois do olhar de reconhecimento do meu filho, eu fiquei quieta por um longo tempo. Comi alguma coisa sem sentir gosto. Bebi água. Sorri quando era necessário sorrir. Quando o bolo foi cortado, alguém disse que estava delicioso e a Fernanda disse: "É de uma confeiteira que a gente descobriu. Muito boa. Eu não disse nada. O bolo era meu. A confeiteira era eu." A receita era do Márcio. A receita que ele adorava desde criança. A que eu fazia todo o aniversário dele desde que ele tinha 4 anos. Mas eu não disse nada. Fiquei sentada no canto até às 10 da noite, quando as pessoas começaram a ir embora. Me despedi de cada um com aquele sorriso. Abracei os netos, abracei o Márcio, que me deu um beijo rápido na testa e disse: "Obrigado por ter vindo, mãe." Como se eu fosse uma convidada que tinha comparecido por obrigação. Peguei minha bolsa, chamei um aplicativo de táxi, porque era tarde e não queria pegar ônibus. Enquanto esperava na calçada, olhei para a janela iluminada da casa do meu filho. Ouvi as vozes lá dentro, os risos, a música. E ouvi claramente a minha ausência. Entrei no táxi, fechei a porta. E pela primeira vez em muitos anos de engolir e sorrir e fingir, eu chorei. Chorei sem fazer barulho, olhando pela janela, vendo as ruas de São Paulo passar, as luzes dos postos de gasolina, as calçadas vazias daquela hora. Chorei por mim, por tudo que eu tinha dado, por tudo que tinha sido ignorado, pelo bolo que virou confeitaria desconhecida, pela foto sem mim, pelos jogos de futebol que eu não fui mais ver, pelos natais depois do Natal, e por aquela risada que tinha tido o rosto do meu filho nela. Quando o táxi parou na frente da minha casa, eu limpei o rosto, paguei, entrei. Acendi a luz da sala. Sentei no sofá onde sempre sento, no canto esquerdo, perto da janela. E fiquei sentada ali por um longo tempo, no silêncio da minha própria casa, pensando em uma coisa que nunca tinha pensado com tanta clareza antes, que eu tinha escolha, que eu não era obrigada a continuar sendo a mulher do canto da mesa, que eu não era obrigada a arrumar guardanapos enquanto a sogra conversava na varanda, que eu não era obrigada a ouvir histórias sobre sogras inconvenientes e rir como se não fosse comigo, que eu não era obrigada a aceitar migalhas de atenção do filho que eu tinha criado sozinha, que eu tinha sustentado durante anos, que eu tinha colocado no mundo com o meu corpo e alimentado com o meu trabalho. Que eu tinha 63 anos, uma vida inteira de dignidade construída com as próprias mãos, e que eu não ia passar o que me restasse dela no canto de nenhuma mesa,
Essa decisão não chegou como um trovão. Chegou quieta, como as decisões reais costumam chegar. Como uma certeza que já estava lá há muito tempo, esperando que eu parasse de me esquivar e olhasse direto para ela. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, eu dormi sem o peso daquele sorriso colado no rosto. Na semana seguinte, o Márcio ligou na quarta-feira. Ligava de vez em quando, uma vez por semana, às vezes menos. A ligação costumava durar uns 5 minutos. Era sempre uma mistura de check-in e pedido. Saber se eu estava bem, contar alguma coisa sobre o trabalho e em algum momento perguntar se eu podia pegar as crianças na quinta ou se eu tinha tempo para costurar uma fantasia para a escola, ou se eu podia ajudar com alguma coisa que a agenda deles não comportava. Eu sempre podia. Dessa vez, quando ele ligou, eu ouvi a voz dele com uma atenção diferente, como se eu estivesse ouvindo de um lugar um pouco mais afastado, um lugar com mais ar, com mais clareza. Mãe, tudo bem? Tudo bem. A festa foi boa, né? Você curtiu? Fiz uma pausa. Uma pausa de 2 segundos que provavelmente ele não notou, mas que para mim foi enorme. Foi uma festa bonita, eu disse. Ótimo. Então... Mãe, você consegue pegar o Gustavo e a Isabela na sexta? A Fernanda tem um compromisso e eu saio tarde do trabalho. E ali estava a pergunta que sempre vinha, a Conceição que servia. Não, eu disse. Silêncio do outro lado. Como assim, não? Não consigo na sexta. Tenho um compromisso. Não tinha compromisso nenhum. Mas eu precisava dizer não uma vez. Só para ver como era. Só para lembrar que a palavra existia na minha boca. Ah, tudo bem. A gente se vira. A voz dele tinha um tom de surpresa que ele tentou disfarçar. Tá bom, mãe. Qualquer coisa a gente fala. Qualquer coisa a gente fala, repeti. Desliguei o telefone. Fiquei olhando para ele por um segundo. E senti alguma coisa que não sentia há muito tempo. Não era alívio exatamente. Era mais parecido com reconhecimento. Era eu me reconhecendo. Nas semanas seguintes, fui fazendo escolhas novas. Pequenas, mas reais. Concretas. Liguei para a Neuza, minha amiga de mais de 20 anos. Uma mulher que eu tinha ido me afastando aos poucos porque sempre havia alguma coisa da família que tinha prioridade. Marcamos um almoço, passamos 3 horas conversando numa lanchonete no centro, comendo pastel e bebendo suco, e eu ri de um jeito que não ria há muito tempo. Um riso sem esforço, sem máscara, sem calcular se estava adequado ao ambiente. Me inscrevi num grupo de caminhada que acontecia às terças e quintas no parque perto de casa. Conheci a dona Célia, uma mulher de 68 anos que tinha vendido a própria casa, dado o dinheiro para os filhos pagarem uma dívida e ficado sem nada por 1 ano até reconstruir. Ela contou a história sem amargura, mas com uma clareza que me atravessou. Nos tornamos amigas de um jeito rápido, daquele jeito que só acontece quando 2 pessoas reconhecem alguma coisa uma na outra. Voltei a fazer crochê de um jeito sério. Comecei a vender peças pela internet, pequena coisa, mas que me dava a satisfação de produzir algo com as mãos e ser reconhecida por isso. Pessoas que nunca tinham me visto pagavam por algo que eu fazia. Me mandavam mensagens dizendo que tinham adorado. Me pediam peças novas. Comecei a olhar para frente de um jeito que eu tinha parado de olhar. E durante esse tempo todo, fui diminuindo a disponibilidade. Não de forma dramática, não com discursos ou explicações. Simplesmente fui parando de estar sempre disponível. Quando o Márcio ligava pedindo alguma coisa, às vezes eu podia, às vezes eu não podia. Quando a Fernanda mandava mensagem perguntando sobre as crianças, eu respondia com afeto, mas sem me oferecer para resolver o que era responsabilidade deles. A reação foi gradual. Primeiro veio o estranhamento silencioso. Depois vieram as perguntas veladas. A Fernanda mandou uma mensagem perguntando se eu estava bem, com um tom que sugeria que estar bem era a única razão aceitável para eu não estar disponível.
O Márcio ligou um domingo dizendo que os filhos tinham perguntado por mim, como se fosse um lembrete indireto de que eu estava fazendo falta. Eu estava fazendo falta como função, percebi, não como pessoa. Como avó de serviço, como mãe disponível, como o recurso que podia ser acionado quando necessário. Mas eu não disse isso. Ainda não era a hora. A hora chegou num sábado de setembro, 3 meses depois do aniversário. O Gustavo ia fazer 15 anos. A Fernanda me ligou, coisa rara. Ela normalmente se comunicava por mensagem. E disse que estavam planejando uma festa pequena e que queriam que eu fosse, claro. Disse isso de um jeito que soou mais como obrigação do que convite. Quase como: vamos precisar que você venha, então vamos te avisar. Pode ser, eu disse. Mas antes eu queria conversar com o Márcio. Conversar sobre o quê? Sobre algumas coisas. Você pode pedir para ele me ligar? Ela disse que pedia. O tom mudou ligeiramente. Ficou mais contido, mais cuidadoso, como quando a gente percebe que pode ter pisado em alguma coisa sem saber o quê. O Márcio ligou na tarde do mesmo dia. Mãe, a Fernanda disse que você queria falar comigo. Tudo bem? Tudo bem, eu disse. Mas eu queria conversar com você sobre uma coisa que aconteceu no seu aniversário. Silêncio. O quê? Aquela história que o cunhado da Fernanda contou, sobre sogras, e o jeito que você riu. Mais silêncio. Um silêncio diferente, desconfortável. Mãe, era só uma piada. O Renato é assim, brincalhão. Eu sei que era uma piada. Mas você riu de um jeito que mostrava que entendia do que ele estava falando. E me olhou junto com todo mundo quando ele disse aquilo para mim. Eu não! Márcio! A voz saiu firme, sem agressividade, mas sem recuo. Eu não estou pedindo desculpa. Estou te dizendo o que eu vi e o que eu senti. Você tem o direito de discordar, mas eu preciso que você me ouça. Ele ficou quieto. Quando falou, a voz tinha um cuidado diferente. Pode falar. E eu falei. Falei sobre o aniversário, sobre o canto da mesa, sobre o bolo que virou confeitaria desconhecida. Falei sobre o Natal depois do Natal, sobre a foto sem mim na peça de teatro do Gustavo, sobre os jogos de futebol que eu parei de ir. Não falei com raiva. Não chorei. Falei do jeito que se conta uma história que é verdadeira e que precisa ser ouvida. O Márcio ouviu. No final ele disse: Mãe, eu não tinha percebido essas coisas dessa forma. Eu sei. E eu sabia. Não estava em dúvida sobre a intenção dele. A intenção raramente é o problema. O problema é o padrão. O problema é o acúmulo. O problema é quando a pessoa que deveria te enxergar olha na sua direção e não te vê. Eu sinto muito, ele disse, e a voz era sincera. Eu sinto muito de verdade. Eu sei que sente. E eu te amo, Márcio. Sempre vou te amar. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não estou aqui para ser conveniente. Não estou aqui para aparecer quando precisam de mim e sumir quando não precisam. Sou sua mãe. Sou a avó dos seus filhos. E preciso ser tratada com respeito. Não porque você me deve nada, mas porque é o mínimo que qualquer pessoa merece. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Você vai vir ao aniversário do Gustavo? Vou, com muito prazer, mas não vou mais ficar no canto. Uma pausa, e então, baixinho, quase sem querer. Nunca deveria ter sido assim, mãe. Nunca. O aniversário do Gustavo foi diferente. Não porque tudo foi perfeito, não porque a Fernanda de repente mudou de personalidade ou porque o clima ficou mágico. As coisas não funcionam assim. A vida não funciona assim. E eu aprendi a desconfiar de transformações instantâneas. Aprendi que elas costumam ser superficiais. Aprendi que o que vale é o que permanece quando a ocasião especial passa. Mas foi diferente porque eu fui diferente. Cheguei no horário dos convidados, não mais cedo para servir. Levei um presente que escolhi com cuidado. Uma camiseta de um time que o Gustavo adorava
embrulhada numa caixa bonita que eu mesma tinha decorado. Quando sentei à mesa, não fui para o canto. Sentei num lugar do meio, perto dos netos, e quando o Renato apareceu e começou a fazer as graças dele, eu simplesmente não participei. Não ri, não concordei. Fiquei com o meu rosto tranquilo, com os meus olhos em outro lugar. Ele percebeu. O silêncio de uma pessoa que não ri é barulhento quando você está acostumado a que todo mundo ria. O Márcio ficou mais perto de mim naquela noite. Trouxe meu prato. Me apresentou para pessoas que eu não conhecia com um orgulho que eu não ouvia na voz dele há muito tempo. Esta é minha mãe. Não. Esta é a senhora que ajudou com o bolo. Não. Esta é minha mãe. Ela veio dar uma passadinha. Só, esta é minha mãe. A Fernanda foi cordial. Não calorosa, não transformada, mas cordial de um jeito mais real. Menos performático. Como se ela tivesse entendido que as regras do jogo tinham mudado um pouco, sem que ninguém precisasse dizer explicitamente. Quando o Gustavo soprou as velas, fez aquela cara de 15 anos que mistura orgulho com vergonha de demonstrar orgulho e olhou para mim com um sorriso enorme. Vovó, você veio. É claro que vim. Você acha que eu ia perder o aniversário de 15 anos do meu neto? Ele me abraçou do jeito que adolescente abraça, quando quer muito abraçar, mas está fingindo que não quer tanto assim. Forte e rápido, escondendo a emoção atrás da velocidade. Fiquei até mais tarde do que costumava ficar. Saí com o coração mais leve. E no ônibus de volta, diferente do táxi de 3 meses antes, eu não chorei. Fiquei olhando pelas janelas do mesmo jeito, as mesmas ruas, as mesmas luzes. Mas o buraco no peito não estava mais lá. No lugar dele, tinha alguma coisa mais sólida, mais firme, mais parecida com quem eu tinha sido sempre, no fundo, quando ninguém me convencia do contrário. Nos meses que se seguiram, as coisas foram se ajustando. Não de um salto, não de forma dramática, mas da forma real em que as coisas se ajustam quando alguém decide parar de aceitar o que não está certo e a outra pessoa decide prestar atenção. O Márcio passou a ligar de um jeito diferente. Não toda semana, mas quando ligava, a conversa durava mais. Perguntava sobre a Neuza, sobre a dona Célia, sobre o crochê. Perguntava como eu estava de um jeito que esperava a resposta real, não a resposta de cortesia. Às vezes ligava sem motivo prático nenhum, só para falar, só para contar alguma coisa do trabalho, dos filhos, de alguma preocupação que estava tendo. Isso me emocionava mais do que qualquer coisa que ele pudesse ter comprado ou feito de grande. Ele me ligava porque queria falar comigo, porque tinha saudade de conversar comigo, porque se lembrava de mim não como função, mas como pessoa. A Fernanda nunca virou minha melhor amiga. Nem era para isso que eu estava trabalhando, mas foi se tornando mais honesta na relação, menos performática. Quando ela discordava de alguma coisa, dizia. Quando ela concordava, também dizia. Parou de me tratar como visita e começou a me tratar como parte da família, que é diferente, que exige mais, que pressupõe respeito mútuo e não apenas polidez calculada. Houve momentos difíceis ainda. Houve uma discussão sobre as férias das crianças em que a Fernanda disse algo que me feriu. E eu disse claramente que tinha me ferido. E ela ficou quieta por alguns dias antes de voltar e reconhecer que tinha sido dura. Houve um período em que o Márcio voltou aos velhos padrões, com as ligações diminuindo e os pedidos aumentando. E eu precisei dizer de novo, com a mesma firmeza da primeira vez, que aquilo não estava funcionando para mim. Cada vez que eu dizia essas coisas, ficava um pouco mais fácil, como um músculo que vai se fortalecendo com o uso. Como se a voz fosse aprendendo que pode falar e que o mundo não desmorona quando ela fala. O Renato, o cunhado da Fernanda, só apareceu mais uma vez depois daquele aniversário. Numa confraternização de fim de ano. Quando nos cruzamos, ele fez uma piada sobre algo que não lembro mais o quê, e eu olhei para ele com um sorriso tranquilo e disse, que engraçado. Do jeito que se diz quando algo não é engraçado e todo mundo sabe que não é. Ele não fez mais piadas na minha direção naquela noite. Tem coisas que a gente só aprende vivendo,
que nenhum livro ensina, que nenhuma conversa prepara, que só chegam quando chegam, naquele momento específico em que você está sentada no canto de uma mesa que ajudou a montar, ouvindo uma risada que não deveria ter te incluído e percebendo que algo precisa mudar. Eu aprendi que respeito não é automático, que nem o amor filial, nem o título de mãe, nem décadas de dedicação garantem que as pessoas vão te enxergar se você não exigir ser enxergada. Não com agressividade, não com chantagem emocional, não com o peso da culpa, mas com clareza, com firmeza, com a convicção de que você merece ocupar espaço. Aprendi que dizer não é um ato de amor também, que quando eu parei de estar sempre disponível, não estava abandonando ninguém. Estava ensinando meu filho que eu era uma pessoa real, com limites reais, com uma vida que existia fora da função de servir a família dele. Aprendi que a Neuza e a Dona Célia, duas mulheres que não precisam de mim para nada além da companhia, me ensinaram mais sobre amor nos últimos anos do que muita coisa que acumulei antes. Que amizade genuína, sem hierarquia, sem obrigação, sem a assimetria do precisar, é uma forma de amor que eu tinha negligenciado por muito tempo. E aprendi, sobretudo, que dignidade não é uma conquista que você faz uma vez e guarda numa gaveta. É uma escolha que você refaz todo dia. É a decisão de não voltar para o canto da mesa, de não arrumar guardanapos enquanto ignoram o bolo que você fez, de não sorrir quando dói, de não fingir que está tudo bem quando não está. Hoje são quase 4 anos desde aquele aniversário. Aposentei completamente no ano passado. Vivo do crochê, da aposentadoria e de uma paz que custou mais para chegar do que eu gostaria de admitir. Vejo o Márcio e os netos com regularidade, com qualidade, com presença real dos dois lados. O Gustavo está na faculdade, estudando educação física, e me manda áudio toda semana contando como estão os treinos. A Isabela virou minha parceira de crochê, surpreendentemente. Aparece na minha casa uma vez por mês e fica horas aprendendo ponto com ponto, a língua presa nos dentes de concentração, igualzinho a mim quando aprendi com minha mãe. São esses momentos que ficam, são esses momentos que valem. A risada daquela mesa foi a última risada que me colocou no canto. Não porque o Renato não voltou a fazer piadas, não porque o mundo ficou mais gentil, não porque as pessoas pararam de ser descuidadas umas com as outras, mas porque eu parei de dar espaço para que aquele descuido me definisse. Hoje, quando me sento à mesa, sento onde quero. Quando fazem uma piada que me inclui de um jeito que não me agrada, eu não rio. Quando fazem o bolo que eu trouxe e esquecem de dizer quem fez, eu digo, fui eu, sem drama, sem ressentimento, com o mesmo tom de quem diz que o céu está azul, porque é a verdade. E a verdade não precisa de permissão para ser dita. Tem 63 anos que eu construo coisas com as próprias mãos. Casas, filhos, bolos, peças de crochê, uma vida inteira feita de escolhas difíceis e de trabalho silencioso. Não vou passar o que me resta dela pedindo para ser notada. Eu notifico a minha própria presença. E quem tiver olhos para ver, vai ver. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos vemos na próxima.